Está no Jornal 2 o comentador de política Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, bem-vindo. Olá, Tu estás em crer que, não havendo congresso, não havendo eleições diretas, isto apazigua os ânimos ou, pelo contrário, acentua as hostilidades? Nem uma coisa nem outra. O clima de guerrilha já está instalado e ficou instalado no momento em que António Costa anunciou que queria ser líder do Partido Socialista, ou melhor, que queria ser o candidato do Partido Socialista às eleições legislativas do próximo ano. A partir daí, percebeu-se claramente que não haveria forma de compatibilizar essas duas fações, que de resto já existiam e que tinham sido pacificadas à volta de um documento em Coimbra, onde António Costa subscreveu muitas das moções que agora, aparentemente, começa a contestar como forma alternativa de uma liderança que o Partido Socialista precisa de fazer a esta maioria. Nas eleições europeias, mais uma vez, António Costa deu sinais de entendimento com António José Seguro, ajudou a escolher a lista. Francisco Assis é o nome próximo de António Costa. Pedro Silva Pereira, número 6 da lista, era claramente alguém escolhido por António Costa e que nem sequer reunia grande simpatia junto dos seguristas e, portanto, a partir do momento em que, na minha perspectiva, António Costa percebe que António Guterres está a posicionar para as eleições presidenciais e que, eventualmente, o seu espaço de avanço político tinha desaparecido, cria este problema que agora só pode ser resolvido, aparentemente, no final de setembro. O que é que tu antecipas que possa acontecer, do ponto de vista da gestão desta crise interna, até às primárias de setembro? Porque a imprensa deste fim de semana dizia que Seguro não vai baixar o tom das acusações a António Costa. O secretário nacional do PS dizia, inclusivamente, que há coisas que não foram ditas nos últimos 3 anos e que vamos dizê-las, vamos dizer o que pensamos e o que é que sentimos. O que é que está por dizer? Este circo ainda mal começou e eu quase que apostaria que vai haver claramente um avanço de um lado e do outro relativamente às críticas pessoais. Não há muito que separe António Costa de António José Seguro do ponto de vista das ideias. Há aqui, além, por exemplo, a questão do tratado orçamental, que claramente os divide, mas tirando alguns aspectos de pormenor, eles, na verdade, concordam com uma parte substancial daquilo que é o seu programa de oposição ao governo. Ora, então, o debate tem que ser sobre as pessoas e já se percebeu, quer pelo tom do discurso de António José Seguro, quer por aquilo que são manifestações de alguns apoiantes de António Costa, que vai haver um aumento de agressividade naquilo que são declarações de apoio a um e ao outro. E provavelmente, e por isso é que eu digo que o circo ainda só vai no início, vai-se começar a saber muita coisa. O povo costuma dizer que quando as comadres se zangam é que se sabem as verdades. E em que medida é que esse acentuar da crispação compadece ou não com o repto que Seguro lançava hoje no final da reunião? Ele dizia, precisamos é debater ideias, temos de fazer o essencial, sendo que o essencial, no dizer de Seguro, é fazer oposição ao governo e afirmar o PS como alternativa. A verdade é que tudo isto tem ajudado a descapitalizar essa credibilização do Partido Socialista enquanto alternativa. Claro, eles dizem isso e é isso que eles devem dizer, está nos manuais de marketing político, mas já se percebeu que não é isso que vai acontecer. Não só porque não têm muito para debater, isto é, se eles tentassem explorar divergências de ideias, isso poderia ainda prejudicar mais o Partido Socialista, na medida em que criaria uma discrepância que ajudaria depois o PSD e o CDS a dizer, mas vá lá, entendam-se, digam lá em que é que vocês estão de acordo, que é para nós sabermos o que é a oposição socialista e, portanto, o debate vai ser sobre aquilo que é o perfil do líder. Isso não vai também ajudar o Partido Socialista, na medida em que quem sair vitorioso dessas primárias de setembro vai ficar, em primeiro lugar, com os ecos das acusações feitas ao longo desta campanha, que vão ser durante muito tempo, e, por outro lado, vai ficar sempre desgastado na medida em que os apoiantes de uma das fações não estarão muito motivados para votar no Partido Socialista no próximo ano. E em relação às primárias, Ricardo, é importante ajudar-nos também a perceber uma outra coisa. Quando António Costa pede a antecipação das primárias para 14 de setembro e não a 28, o que é que se ganha com essa antecipação? O relógio conta contra António Costa, isto é, ele percebe que se eventualmente as eleições fossem agora, ele tinha um capital de simpatia, até apoiado por algum apoio mediático, que provavelmente o levariam à vitória. Cada dia que passa, isso pode ser uma possibilidade de António José Seguro, que tem um enorme controle sobre a máquina do aparelho, que é muito bom no contacto pessoal, secção a secção, de vir a ganhar o terreno, entretanto, perdido para António Costa. E, portanto, ele quer antecipar o mais possível esse calendário para obter aqui alguma vantagem sobre Seguro. Admitamos que António Costa possa ser eleito nas primárias, como candidato socialista para primeiro-ministro. Seguro já disse que deixará o cargo de secretário-geral. A questão que se coloca é, não estará ele a adiar o inevitável?
Pois, se eventualmente vier a perder, ele já o disse, vai sair, embora acho que deixa na mesma um problema que mais tarde ou mais cedo o PS vai ter que resolver, que é a possibilidade de uma liderança bicéfala, porque ele sai de modo próprio. Os estatutos que agora, entretanto, estão a ser formulados não obrigam a que o candidato a primeiro-ministro seja o mesmo que o secretário-geral do Partido Socialista. E essa é uma questão que dificilmente seria entendida dentro do PS e que só é agora aceite neste clima de exceção por via de António José Seguro ter dito que larga o cargo se vier a perder essas primárias. Falávamos do ambiente de crispação que deverá manter-se até às primárias. No teu entender, qual é que tem de ser o comportamento de António Costa, atendendo até àquilo que ele dizia hoje no fim da reunião? O processo das primárias tem que decorrer com toda a isenção para prestigiar o Partido Socialista e esse processo deve estar acima de qualquer dúvida ou de qualquer suspeita. Se assim é, o que é que ele tem de fazer para contribuir para isso? Pois, ele para já tem uma proposta de haver uma espécie de fiscalização, uma dupla fiscalização. Propôs Jorge Coelho para a organização, propôs António Vitorino para fiscalizar este mesmo processo. António Costa tem um receio, e é um receio fundado, de que António José Seguro esteja, com esta questão das primárias, a poder, por exemplo, deixar que alguns militantes que foram inscritos nos últimos meses e que pelos estatutos não poderiam votar, por exemplo, num congresso que tivesse diretas antes, mas que podem perfeitamente votar nestas primárias. E aquilo que consta, ainda não há os números fixos sobre isso, é que serão umas largas centenas, até milhares de militantes que, entretanto, entraram pela mão de António José Seguro e que num congresso não poderiam votar, mas que podem votar nestas primárias. E, portanto, António Costa tem esse receio. O que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que se posicionar como alguém que, do ponto de vista da afirmação junto dos eleitores, dos portugueses de uma maneira geral, tem mais possibilidades do que António José Seguro. Apostando numa coisa, apostando que, tal como no PSD, no Partido Socialista, quando cheira a poder, as pessoas reúnem-se à volta do líder que lhes dá mais hipótese de ganhar essas mesmas eleições. Ricardo Jorge Pinto, obrigada por ter estado connosco mais uma vez.